Ótimo. Então, pronto, muito boa noite a todos. Estamos dando início a mais um estudo no NEP Brasília, nesse dia de hoje, 13 de novembro. Vou fazer uma leitura inicial de harmonização, que é uma reflexão de Emmanuel sobre a carta de Tiago, capítulo 1, versículo 19. Que Denise, tá mudo, desculpa. Tá mudo. Agora vai. Então, pronto. Vamos dar início a mais um estudo da noite, NEP Brasília, dia 13 de novembro. Vamos fazer uma leitura inicial de um comentário de Emmanuel sobre a carta de Tiago, versículo 1, capítulo 1, versículo 19. Que cada um esteja pronto para ouvir, mas lento para falar, e lento para encolerar-se. Convém refletir. Analisar, refletir, ponderar são modalidades do ato de ouvir. É indispensável que a criatura esteja sempre disposta a identificar o sentido das vozes, sugestões e situações que a rodeiam. Sem observação, é impossível executar a mais simples tarefa no ministério do bem. Somente após ouvir com atenção, pode o homem falar de modo edificante na estrada evolutiva. Quem ouve, aprende. Quem fala, doutrina. Um guarda, o outro espalha. Só aquele que guarda na boa experiência espalha com êxito. O conselho do apóstolo é, portanto, de imorredora oportunidade. É forçoso, e forçoso é convir que, se o homem deve ser pronto nas observações e comedido nas palavras, deve ser tardio em irar-se. Certo, o caminho oferece diariamente variados motivos à ação enérgica. Entretanto, sempre é possível, é útil adiar a expressão colérica para o dia seguinte. Portanto, por vezes, surge a ocasião do exame mais sensato e a razão da ira desaparece. Tenhamos em mente que todo homem nasce para exercer uma função definida. Ouvindo sempre, pode estar certo de que atingirá serenamente os fins a que se destina, mas, falando, é possível que abandone o esforço ao meio e, irando-se, provavelmente não realizará coisa alguma. E assim, amado Mestre, Senhor Jesus, aqui estamos, Senhor, reunidos mais uma vez em Seu nome, para começarmos os nossos estudos, das Suas mensagens, dos Seus ensinamentos, para que eles possam, Senhor, de alguma forma, penetrar em nossos corações, para que possamos sentir, meditar e também, Senhor, aplicar no nosso dia a dia. Que possamos nos sentir mais aliviados, mais é, engrandecidos e com gratidão pelo estudo da noite. Agradeço então a presença de todos e hoje nosso querido João Marcos estará conduzindo esse estudo. Graças a Deus, obrigada. Pronto. Uma página de Emmanuel. Uhum. Amém, amém, amém. Amém. Uhum. Hoje é um dia tranquilo, podem participar, levantar a mão, fazer perguntas, não é? Um estudo mais descontraído, né? Que é a finalidade do estudo, né? Isso é um estudo, isso aqui não é para ser uma palestra. Então a gente vai conversando, trocando as ideias, tá bom, pessoal? Inclusive, primeiramente, boa noite a todos.
Para quem não me conhece, eu sou João Marcos. Vocês estão todos me ouvindo? Todo mundo me ouvindo? Ah, deixa eu te Beleza. apresentar, não é? Sim, João Marcos já esteve no evento passado, ele já falou conosco, também é do NEP Brasil, direto do Espírito Santo, da cidade de Anchieta, e junto comigo e com o Xaxá, nós daremos continuidade aos estudos do NEP Brasília, sabe? E assim, muitas vezes, nós estamos convidando os outros, mas os outros serão colaboradores, né? E o João Marcos e eu, o Xaxá, seremos os mais coordenadores mesmos dessa sala de estudo. Boa noite, João, seja muito bem-vindo. Boa noite, gente. Como a Denise falou, o clima, gente, é bem informal mesmo, tá? Não é a intenção nossa palestrar. Muito pelo contrário, né? Hoje eu vou trazer uma provocação para a gente. Esses estudos preliminares que a gente pensou, né? Xaxá, Denise e eu, a gente pensou para manter o grupo aglutinado, para a gente já começar a se comportar como grupo e não perder a animação desse novo NEP nascendo, né? Então, hoje, a temática que a gente vai trazer é simplesmente o espiritista cristão. Para começar, a provocação que eu quero fazer, para depois a gente debater bastante, que eu quero que a gente saia com bastante sementes plantadas em nossos coraçõezinhos daqui hoje. Eu, nascido em berço espírita, eu sou a terceira geração de espíritas da minha família, eu faço parte da terceira geração de espíritas da minha família. Cresci ouvindo os mais antigos falando, eu sou espiritista, os mais novos, não, eu sou espírita, espiritista, espírita, espiritista. E eu sempre tive, desde criança, sempre tive essa curiosidade, falei assim, mas diferença? Você chega lá na mocidade, você, quando tem contato com a literatura, a obra básica, né, mais aprofundadamente, você vai falar do vocabulário espírita, né, da primeira, do protótipo do Livro dos Médiuns, né, instruções práticas, tem um vocabulário espírita logo no início, o Kardec coloca espiritista, né, aquele que adota o espiritismo. Teoricamente, a discussão estaria encerrada aí. O nosso codificador já definiu. Mas hoje a provocação é justamente sobre isso. Eu quero que você, a partir de agora, no seu coraçãozinho, em silêncio, não precisa socializar para ninguém, no seu coraçãozinho comece a se perguntar: eu sou espírita ou eu sou espiritista? Parece que é uma discussão infrutífera, né? Mas a provocação vai nascer a partir disso. No final das contas, a gente vai ver que é tudo a mesma coisa, mas a atitude que você tem frente ao conceito é que deve ser questionada. Então, primeira coisa, vocês estão vendo mudar a tela, gente? Normalmente, tudo normal, né? Então, só para reforçar, João Marcos Filho, fiquem à vontade de parar a apresentação sempre que vocês quiserem perguntar ou complementar, né? Como eu falei, é uma provocação, a gente não vai ficar palestrando aqui, então vai ser rápido para a gente poder conversar bastante, né? E como eu falei, repetindo, estou trazendo aqui para a gente hoje o seguinte questionamento, né? O espiritista cristão. Nós somos, nós pensamos que somos, nós estamos sendo, nós estamos a caminho, estamos no processo. Em que pé? E que tipo de espiritista nós somos, né? Como eu falei para vocês, lá nas instruções práticas sobre as manifestações espíritas, né, que foi o protótipo do Livro dos Médiuns, lá no vocabulário espírita a obra já começa com o vocabulário espírita. Kardec define: espiritista é aquele que adota a doutrina espírita. E lá no Livro dos Espíritos, logo na introdução ao estudo da doutrina espírita, logo no item 1, Kardec fala lá: os adeptos do espiritismo serão os espíritas ou os espiritistas. Kardec mesmo deu, numa tentativa neologística, ou seja, como os termos que Kardec estava criando, muitos deles eram novos, por exemplo, o termo médium foi cunhado, foi eternizado por Kardec. Né? Como os termos eram neologísticos, ou seja, eram termos novos da linguagem, ele estava explicando e tentando discernir o espiritualismo, que já existia, milenar, as doutrinas espiritualistas são milenares, né? Do espiritismo, a doutrina dos espíritos, que codificaram, né, as 1019 perguntas do Livro dos Espíritos. Né? Mas Kardec mesmo, ele fala os espíritas ou espiritistas. Né? E
O que são espíritas ou espiritistas? Aquele que adota a doutrina dos espíritos. O que é a doutrina dos espíritos? Bom, para início de conversa, a doutrina dos espíritos é o corpo teórico do Livro dos Espíritos. Lá está contida, o Livro dos Espíritos não é a doutrina dos espíritos, mas no Livro dos Espíritos está contida a parte da doutrina dos espíritos que Kardec teve a missão de codificar para nós. Mas eu queria chamar a atenção, e aí agora começa a provocação propriamente dita. Para prestar atenção na definição de Kardec, porque eu acredito que vocês vão concordar comigo, Kardec não dava ponto sem nó. Eu gosto de falar e adoro repetir. Na minha opinião, e aí eu me auto-intitulo cientista, porque eu trabalho com ciência, Kardec foi, na minha opinião, um dos 3 maiores cientistas que já pisou no planeta Terra até hoje. O que Kardec fez é de uma sublimidade científica que a gente ainda não consegue almejar. Mas Kardec não dava ponto sem nó. Preste atenção na definição. Aquele que adota a doutrina dos espíritos. E essa palavra, quando você vai no original francês, é exatamente isso, adotar. E aí, adotar vem do latim ad optare, que quer dizer escolher para si. Mas aí o conceito de adotar passa por uma questão que é escolher e acolher como próprio. Eu escolho e a partir daquele momento que eu escolhi vai fazer parte de mim. Era algo que eu não possuía anteriormente. Então, adotar é o ato de escolher e acolher como próprio, como meu, vai fazer parte de mim, do que eu sou e o que eu estou, mas era algo que eu não possuía anteriormente, não é originário de mim, certo? Então, adotar, preste bem atenção, quando Kardec fala que o espiritista ou o espírita, é aquele que adota a doutrina, a partir daquele momento a doutrina vai fazer parte de você, do que você é. Então, mais do que uma doutrina, ela passa a fazer parte do seu julgamento, você passa a vivenciar aquilo. Você acolhe como próprio. A doutrina espírita sou eu sou a doutrina espírita. A intenção, mesmo que utópica, acaba sendo essa. Eu, a partir de agora, a minha existência vai refletir a doutrina espírita ou a doutrina dos espíritos. O que é a doutrina espírita? Vocês já pararam para pensar? O que é a doutrina espírita? Se a gente começar a responder aqui, vão vir 250, 300 respostas diferentes. Eu peguei um fragmentozinho da questão 627 do Livro dos Espíritos. Quando Kardec fala assim, mas se Jesus ensinou tudo, para que eu tenho que dar atenção a vocês? E o Espírito da Verdade dá uma resposta lindíssima, uma bofetada muito caridosa, mas uma resposta lindíssima. E no meio da resposta ele solta essa frase. Estamos incumbidos de preparar o reino do bem que Jesus anunciou. Então, preste bem atenção. Adotar a doutrina dos espíritos é fazer parte e deixar que ela faça parte de você. É vivenciá-la na construção do reino. João, isso é muito óbvio. Será que é mesmo? Será que é mesmo? Se eu te perguntar hoje, agora, como que você usa a doutrina dos espíritos para construir o reino de Deus dentro de você? Você conseguiria me falar quantos minutos sobre isso? De maneira apropriada, com propriedade, com conhecimento de causa. Vou um pouquinho mais além. Quando a doutrina dos espíritos nos ensina lá na questão 625 que Jesus é o melhor modelo e guia, quanto de modelo você consegue aplicar de Jesus na sua vida hoje? E quantas decisões você toma, mas antes para e pensa, o que Jesus faria nessa situação? O quanto que você consegue pegar as suas escolhas na sua existência mais básica e equiparar
a essência da sua decisão, o que te motivou a tomar aquela decisão? Será que você consegue comparar os princípios que te motivaram a tomar essa ou aquela decisão a passagens evangélicas, a vida de Jesus, a mensagem do Evangelho? Será que você consegue? Porque é exatamente isso. A gente vai ver daqui a pouco, eu vou mostrar para vocês. Ser espírita ou ser espiritista ou espiritista cristão, que no final das contas vocês vão chegar à mesma conclusão que eu, que acaba sendo uma redundância. Não tem como ser espírita sem ser cristão. E todo cristão é espírita. Alguns já sabem disso, outros ainda não descobriram. Mas a questão aqui, eu quero trazer, para começar a tentar me explicar melhor, uma frase que está lá no livro do nosso querido Carlos Embaçaí, né? As refutações que fazem o espiritismo e as religiões. Vamos, curso do NEP que eu me inscrevi. Alguém quer falar alguma coisa, gente? Podemos continuar? Tá, joia. Se alguém quiser, gente, pode interromper. Eu não estou vendo vocês. Se levantar a mãozinha ou qualquer coisa, eu não vou ver vocês, que eu estou com a tela da apresentação aberta. Não pode abrir o microfone e falar que eu paro, ok? Carlos Embaçaí, lá no livro dele, né, A Religião, as refutações que fazem o espiritismo, lá de 1941. 1941. Ele parafraseia Kardec, quase que parafraseia, ele faz ele dá um toque pessoal na frase que Kardec traz lá no Livro dos Médiuns. Ele fala assim: aqui como se lê os verdadeiros espíritas, que melhor se chamariam espiritistas cristãos. A proposta do Embaçaí é que a gente passasse a se chamar de espiritistas cristãos. São os que, além de apreciarem a moral, ainda praticam e lhe aceitam as consequências, né? Aí ele parafraseia integralmente Kardec lá no Livro dos Médiuns, logo na primeira parte, né, nas noções preliminares, lá no capítulo 3, item 28, parágrafo 3º. Kardec começa falando assim: os que não se contentam, quem são esses? Os verdadeiros espíritas são os que não se contentam com admirar a moral espírita. Preste bem atenção na genialidade de Kardec. Não se contentam, não estou contente com admirar a moral. Nossa, como é linda a moral dos espíritos. Nossa, como a lei de sociedade é perfeita. Nossa, como a lei de justiça, amor e caridade é bonita, né? Mas e aí? Tá bom para você assim? Não. Kardec fala: não se contenta. O verdadeiro espírito é aquele que não se contenta, não consegue se conter. Ele fica vendo aquilo, ele fica se coçando. Eu quero praticar, eu quero praticar. São aqueles que lhe praticam e lhe aceitam as consequências. E isso, gente, é de uma sabedoria. Por quê? Fazer caridade é a coisa mais fácil do mundo, não é? Ou não? Sim? Não? Talvez? Depende. Deveria ser a coisa mais fácil, porque a fórmula está pronta. Fazer o bem sem ver a quem. Não esperar nada em troca. Só que num universo onde a lei de ação e reação é uma constante invariável, é impossível você praticar o bem sem receber algo em troca. O não querer receber algo em troca é mal interpretado. Você deve, sim, dar, fazer o bem no limite das suas forças, como fala a resposta dos espíritos a Kardec, né? Kardec pergunta assim: para conseguir ir adiantando aí, para a gente ser feliz, é só não fazer o mal, né? Se eu não me engano, questão 641, nunca lembro. Se eu não me engano, é 641. Não, peraí. Não. Você vai ser cobrado por todo o mal que ocasionar-se da sua negligência. Então, você precisa fazer o bem no limite das suas forças. Caridade seria, teoricamente, fácil. Fazer o bem no limite das minhas forças e agradecer ao bem que a pessoa que me permite fazer a caridade já está me fazendo. Quando você me permite fazer caridade, você já está fazendo uma caridade para mim. E quando eu coopero com você, eu te devolvo o bem que você proporcionou a mim. Isso é caridade. Deveria ser muito fácil. Mas, num planeta de provas e expiações, não existe ato perfeito. Então, até a caridade mais despretensiosa e legítima, aquela que vier do fundo do seu coração, ainda assim, em algum momento da cadeia, direta ou indiretamente, algo que destoe da lei divina vai ser manifesto.
Quando os espíritos falam que a gente vai ser cobrado por toda negligência, por toda vez que a gente não usou o bem no limite das nossas forças, falar isso para um espírito reencarnado no planeta de provas e expiações, se não fosse a misericórdia divina, seria uma maldade. Porque eu vou dar um exemplo bem tosco, mas é um exemplo. Você vai ser cobrado por cada copinho de plástico que você usou na sua vida, que foi parar no mar e a tartarugazinha engasgou com ele. Ou o microplástico que vai ser depositado em seres vivos. A gente vai ser cobrado por tudo. A nossa sorte é que a misericórdia divina, ela tem uma balança justa antes de ser amorosa. Ela é justa. Vai ser colocado na balança tudo. Mas quando ele fala que praticar o bem, a moral espírita e aceitar as consequências, resumidamente, é falar assim: eu não sou perfeito, eu estou a caminho de, estou me aprimorando. E no meu aprimoramento haverão tropeços, vários, graves, uns mais, outros menos. Mas a misericórdia divina me impulsiona a levantar e continuar. E a dor que eu vou sentir pela consequência dos meus tropeços, eu vou fazer de tudo para aprender com ela e não tropeçar mais. Isso é aceitar as consequências. João, Isso é aceitar. Pode falar, querido. não, rapidinho, é a 642, tá? Obrigado. Valeu. Isso é sensacional. 642 estão corrigindo, gente. Então é isso. Você está preparado para as consequências do aprendizado? Você está preparado para os tropeços, para as pedras, para as curvas, para os obstáculos do caminho? Porque não basta se contentar, tem que praticar. E mais do que praticar, tem que saber que essa prática tem um preço. Que para nosso estágio evolutivo, provavelmente ainda é um preço alto. Então, haverão dores, dores que vão nos ensinar se nós estivermos preparados para aceitar. Mas Kardec continua dizendo o seguinte, que os verdadeiros espíritas, além de ser aqueles que não se contentam, praticam e aceitam as consequências, são aqueles que são convencidos que, uma vez convencidos que a existência terrena é uma prova passageira, tratam de aproveitar os nossos breves instantes aqui, enquanto reencarnados, para a gente avançar o máximo que a gente puder, né, na hierarquia dos mundos, esforçando-se por fazer o bem, fazendo o bem no limite das nossas forças e coibindo os maus pendores. O verdadeiro espírita só pode ser aquele que pode dizer: hoje sou melhor do que ontem. Mas ter consciência do quão melhor do que ontem eu sou. E para ter consciência, eu tenho que ter a justa medida de onde eu errei e o quanto eu aprendi com esse erro. Ser um espírito reencarnado no planeta de provas e expiações, meus amigos, minhas amigas, meus irmãos queridos, confrades muito amados, é basicamente a arte de aprender com seus erros, porque dificilmente um espírito reencarnado num planeta de provas e expiações pode bater no peito e falar assim: eu acertei, né? Principalmente quando a gente tem exemplos ainda aqui no nosso planeta como Chico, Divaldo, os próprios apóstolos e tantas outras, Madre Teresa de Calcutá e tantos outros espíritos, Dr. Bezerra de Menezes. Quando a gente e equipara, quando a gente para pensar e equipara, fica meio difícil falar: não, agora eu acertei. Não, agora eu acertei um pouco mais. Agora eu estou mais ajustado. A lei divina está fazendo um pouco mais de sentido na minha existência espiritual. Ser um espírito, um planeta de provas e expiações, é, antes de tudo, e aí é o verdadeiro espírita, saber que a minha imperfeição é a matéria-prima mais justa que Deus pôde me dar para o meu aprimoramento, para a minha perfectibilidade. E aí Kardec conclui dizendo o seguinte: as relações com eles, com esses verdadeiros espíritos, e com a doutrina dos espíritos, com os espíritos, aliás, essa relação entre nós, espíritos, reencarnados uns, desencarnados outros, sempre oferece segurança, porque a comunicação que nutrem nos preserva de pensamentos em praticar o mal. Se nós conseguirmos manter um alinhamento de interesses para o bem com os nossos irmãos, com a nuvem de testemunho que nos circunda, essa relação vai estar sempre protegida, porque a caridade é, em tudo, como Kardec conclui aí, a regra de proceder a que se obedecem. Se o seu padrão mental mantiver
o pensamento sintonizado com essa verdade. Eu sou imperfeito, eu sou falho demais, eu sou cheio de paixões. Olha, eu sou. Se eu fosse Jesus, não me aceitava. Mas, graças a Deus, eu não sou. Então, ele me aceita. E ele confia em mim. Ele confia no meu potencial. Os verdadeiros espíritas, ou melhor, diz Kardec, os espíritas cristãos são aqueles que verdadeiramente, na prática, têm Jesus como o melhor modelo e guia. Param e pensam. O que Jesus faria? O que Jesus fez numa situação? Rapaz, Jesus, quando teve lá no templo com a mulher adúltera, rapaz, ele fala com ela, vai, não peques. Então, olha só. A gente tem esse exercício diário. A gente medita e exercita o poder de entendimento que nós já temos do Evangelho. E isso é muito mais importante do que a gente imagina, e Emmanuel vai trazer para a gente o motivo o motivo do porquê isso é tão importante. Lá no Consolador, e eu sempre que eu puder, vocês vão me ouvir repetindo essa pergunta do Consolador, a questão 219 do Consolador. Porque, para mim, é a mensagem de Emmanuel mais importante que eu já tive contato até hoje para nós espíritas. Emmanuel fala com todas as letras. O Espiritismo, em seus valores cristãos, não possui finalidade maior que a de restaurar. Essa palavra faz uma diferença imensa. Restaurar é tornar a forma original, é aproximar da beleza primária, da perfeição da criação da obra no seu início. Restaurar as verdades evangélicas, ou aí como ele fala, a verdade evangélica. E é para, principalmente, os corações desesperados e descrentes do mundo. Que eu acredito que vocês não vão duvidar de mim quando eu digo. Na minha profissão, eu lido diretamente com os corações mais desesperados e mais descrentes do mundo. Eu trabalho com psiquiatria. Eu não vejo corações mais desesperados e mais descrentes, né? Os outros médicos, me perdoem, mas os corações mais desesperados e mais descrentes me procuram a minha especialidade médica. E eu digo para vocês do fundo do meu coração, cada dia que passa, esse número vem aumentando. Será que vocês conseguem perceber o tamanho da responsabilidade que a gente tem na mão? Emmanuel é claro, nós temos que restaurar a verdade evangélica para esses corações se reconectarem com Jesus e com a Boa Nova. E como é que eu posso saber se eu estou no caminho certo ou no caminho errado, João, para a gente começar a encaminhar para o final? Lá no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 20, né, os trabalhadores da última hora, nas instruções dos Espíritos, item 4, missão dos Espíritos. Ao final do texto maravilhoso, que agora me deu branco ao Espírito que fala, não sei se é Erasto, se é Agostinho, me socorre aí, gente, esqueci qual era o texto, mas no final do item 4, Kardec faz uma pergunta. Se entre os chamados para o Espiritismo muitos se transviaram, quais os sinais pelos quais reconheceremos os que se acham no bom caminho? Essa pergunta é para todos nós, cara. Será que eu realmente estou num bom caminho enquanto espírita? É tão legal poder falar que eu sou espírita hoje. Na época dos meus avós, o meu avô foi perseguido, teve que mudar da cidade de Miraí, em Minas Gerais, porque era perseguido pela Igreja Católica. Ele fundou o Centro Joana d'Arc, o primeiro centro espírita da cidade. E ele, mais 2 ou 3 confrades, tiveram que abandonar tempos extremamente difíceis da nossa história enquanto brasileiros. Hoje é tão legal, eu falo com espírito, as pessoas dizem, nossa, então você conversa com espírito? Não, as pessoas me procuram, têm que tirar dúvida, mas que tipo de espírita eu estou sendo? Será que eu sou um espírita que estou num bom caminho? E Kardec pede, como é que eu sei quando um espírita está se desviando? E aí o espírito responde, não. Ele não responde sobre como a gente está se desviando, ele responde como é que você vai reconhecer se você está no bom caminho, no bom caminho. Quando que você vai reconhecer se um confrade está progredindo no caminho ideal para esse compromisso? Porque, eu repito, não possuímos finalidade maior do que restaurar a verdade evangélica. É o Emmanuel que está dizendo, gente.
Não possuímos finalidade maior em sermos espíritas do que termos a capacidade de restaurar a verdade evangélica, principalmente para os nossos irmãos desesperados e descrentes. E como eu sei se eu estou no caminho certo? A resposta do Espírito: reconhecê-los-eis pelos princípios da verdadeira caridade, que eles ensinarão e praticarão. E lembrando que a melhor forma de ensinar é através do exemplo. Será que eu entendo a caridade da melhor forma que eu já posso entender hoje? E tenho praticado da melhor forma possível? Reconhecê-los-eis pelo número de aflitos a quem leve consolo, aos corações desesperados e descrentes no mundo. Olha lá. Reconhecê-los-eis pelo seu amor ao próximo, pela abnegação, pelo desinteresse pessoal. Reconhecê-los-eis, finalmente, pelo triunfo dos seus princípios, porque Deus quer o triunfo de suas leis. E aí eu faço um meia-culpa, né? Principalmente os irmãos que foram criados em famílias espíritas vão concordar comigo. A gente cresce com aquela noção de que humildade é sempre falar baixo, sempre entender, nunca se impor, evitar o conflito, evitar o debate, acolher o seu irmão de qualquer forma. Só que existe um limite muito tênue entre humildade e subjugação. Os maus são intrépidos, os bons são tímidos. Quando eles perceberem o tamanho da sua força, os bons preponderarão, responde o Espírito a Kardec no Livro dos Espíritos. Os seus princípios espíritas, os meus princípios espíritas, para a gente terminar, estão triunfando sobre o mundo? Agostinho ensina para a gente que fé é confiar no que você acredita. A sua fé espírita tem triunfado perante o mundo? Porque Deus quer o triunfo da sua lei, está escrito aí. Se não está triunfando tanto quanto você gostaria, meu irmão, faça como eu fiz. Pare e comece a repensar. Porque, lembre-se, a nossa maior missão em ser espíritas é restaurar a verdade evangélica. Para nós primeiro, para o mundo. E aí, parafraseando Emmanuel, lá no Caminho, Verdade e Vida, nossa necessidade básica é de luz própria, de esclarecimento íntimo, de alta educação, de conversão substancial do eu, do que eu sou, ao reino de Deus. Que tipo de espírita eu tenho conseguido ser? Pergunte novamente para o seu coração. Mesma proposta que eu fiz no início. Espírita, espiritista, independente disso. Que tipo de cristão? Porque tudo se resume a isso. Que tipo de cristão eu, que me autoprofesso espírita, tenho conseguido ser? E como que eu posso melhorar? E aí, meus irmãos, com essa singela provocação, eu quero devolver para vocês o que nós vamos conversar, o que nós vamos falar sobre isso. Eu queria começar pedindo aos nossos confrades que têm um pouquinho mais de tempo de NEP, né, que logo depois da Daniela, que agora que eu abri a tela, Daniela, que é de sair da tela de apresentação, vi que sua mãozinha está levantada. Logo depois da Daniela, pudessem dar um testemunho, porque eu não quero aqui que ninguém fique fazendo meia-culpa, não, não é a nossa intenção. A meia-culpa cada um vai fazer antes de dormir, praticando aquele exercício que Agostinho nos ensina na questão 219, fazendo aquele balanço mental do seu dia. Cada um vai fazer o seu meia-culpa, cada um vai fazer os seus ajustes, os seus novos compromissos consigo próprio na hora de dormir. Aqui, eu quero que você fale, né? O quanto que o Espiritismo te transforma, mas o quanto que você acha que você ainda pode ir além. Mas depois da Daniela, fala para a gente, Daniela, por favor. Pois é, João. Quando você começou, né? Como preparar o reino do bem que Jesus anunciou, como preparar diariamente, né? E eu fiz neuropsicologia e eu queria colocar que cientificamente, no mínimo, nós pensamos 2.500 vezes num dia. No mínimo. Aquele dia que você não faz nada, que você está na cama, né? 2.500 vezes. E aí eu falo, quantos desses pensamentos foram cristãos? Quantos desses pensamentos
foram para dominar as suas más tendências, né? E se a gente parar para analisar a realidade que a gente está vivendo hoje, todo mundo que tem rede social já ouviu falar do método CIS, já ouviu falar dessas tendências de constelação familiar. O que que todas elas têm em comum? Não sei se vocês conhecem todos, mas todos eles falam sobre tirar um tempo todos os dias para ler a Bíblia e fazer a reflexão. Porque já se tem o senso comum do quanto isso é necessário diariamente para que a gente consiga evoluir. Não a evolução que a gente vê dentro da doutrina espírita, né? Dos mundos, mas a evolução individual mesmo, né? A evolução de um lar, a evolução de uma família, a evolução das suas relações. E então é fundamental para quem realmente quer ser cristão. Obrigado por trazer esse tema. E que a gente dedique, né, uma partezinha desses pelo menos 2.500 para Jesus. É um hábito, né, Daniela? É um hábito. E hábitos têm que ser desenvolvidos, treinados e sustentados, né? É um hábito. Por isso que Agostinho fala de uma maneira muito singela. Final do dia, dedica 10, 15, 20 minutos antes de dormir. Dorme 10, 15 minutinhos a menos, mas faz um balanço moral do seu dia. Você pode ter ofendido a Deus, você pode ter ofendido ao próximo, pode ter ofendido a você mesmo. O que você está preparado para transformar em você? O que você precisa transformar em você? Como que você vai dar esse primeiro passo de transformação? Né? Os beneditinos, né, eles têm hábitos sensacionais de oração e meditação, com realizações de autocrítica, autoanálise, com compromissos, construção de compromissos de transformação. Né? O hábito existe, milenar. Né? A gente precisa se autoeducar, a criar, desenvolver, treinar e sustentar esses hábitos. E um dos motivos da gente ter pensado em trazer esse tema, né, é porque o NEP é uma ferramenta fenomenal para isso. O NEP o hábito de estudar o Evangelho aprofundadamente, pelo menos uma vez por semana, vai gerar na gente, né, a consciência evangélica, que daqui a pouco você vai se pegar falando assim: nossa, olha só, fulano está fazendo aí, que ele não aprendeu lá com Paulo, né? Paulo fala: examinar tudo, retenho bem. Olha eu pensando aqui em evangelho. Olha eu elaborando pensamentos dentro do evangelho. Porque é isso. No final da resposta de Emmanuel, ele fala assim: o espiritismo não pode ter, né, outra pretensão que não seja... a missão, a conclusão da obra espírita, perdão, a conclusão da obra espírita é quando todos estiverem com a consciência do Evangelho de Jesus edificada e aprofundada em nossas consciências. Quando o Evangelho de Jesus estiver aprofundado nas nossas consciências. A missão, a obra definitiva, lembrei, a palavra que ele usa é a obra definitiva do Espiritismo, é a edificação profunda do Evangelho de Jesus Cristo em nossas consciências. É você pensar em Evangelho. O seu pensamento está atrelado com o seu nível de entendimento do Evangelho. Eu não sei se vocês já pararam para pensar, gente. O Evangelho é a forma mais perfeita que nós temos nesse planeta da codificação da lei divina. É o teto que a gente consegue ter no nosso atual estágio evolutivo de entendimento da lei divina. E vocês vão lembrar junto comigo que lá, o Livro dos Espíritos, ele deixa claro: a lei divina, ou lei natural, é a única garantidora da felicidade. E o homem só é infeliz quando dela se afasta. E o contrário de afastar é aproximar. A maior aproximação que você pode ter da lei divina é na hora que ela estiver fundamentada na sua consciência. Não tem aproximação maior que essa. Maurício, Denise, vamos dar um testemunho sobre o quanto que o NEP mudou nossas vidas? Pessoal, não só o NEP, não é? Mas assim, eu sempre senti a necessidade de ter mais evangelho na minha vida. Por mais que eu tenha feito
todo os estudos, né? De ESME, e sempre eu tinha necessidade de conhecer mais o Evangelho, até a ponto da gente se relacionar com outras pessoas, para conversar com outras pessoas de outras religiões. Quando a gente tem o conhecimento do Evangelho, a gente consegue conversar com qualquer outra pessoa de outra religião, sem que a gente precise ficar em sentido, eu sou espírita. Não, eu sou cristã, tenho conhecimento da mensagem do Cristo, e de forma alguma a gente bate de frente com outras religiões. A gente consegue ter uma harmonia, porque assim como João é médico, né? Eu também sou médica, e passam, né, pelas nossas vidas milhares de pessoas, né? Milhares de pessoas carentes e aflitas e que estão nos pedindo socorro. Então, quando a gente está com o sentimento mais evangelizado, parece-me que, com certeza, não tenho dúvida, tudo flui melhor. Até as Sem dúvida. nossas decisões parece que são mais acertadas. Parece que a forma como usamos as nossas palavras ficam, talvez, como diz aquele texto, né, do início da fala de Tiago, mais suaves e menos agressivas. Mas isso não acontece de um dia para a noite. Isso é um crescente, porque temos as nossas imperfeições, sabe? Então, o evangelho, ele realmente, o estudo do evangelho, à luz da doutrina espírita, ela realmente complementa. E aí você pergunta assim, não basta só o que Kardec deixou? É, ele deixou as máximas, sabe? Mas nós temos capacidades de estudar mais, de entender mais, de colocar realmente as mensagens, mais outras mensagens do Cristo em nossas vidas, e é no dia a dia, entendeu? É no trato com a doméstica, é no trato, no supermercado, nos caixas, é na vida. Sempre, entendeu? A vida mudou. Não tem como não ter mudado depois que a gente faz essa ligação, doutrina espírita com o evangelho. Gente, com o evangelho. Então, eu sou uma pessoa assim que adoro demais estudar o evangelho, sabe? E você estuda o evangelho, aí você vê que a mensagem de Kardec, ela fica ainda mais sedimentada, entendeu? E você grava ainda mais, entendeu? Um tá ligado no outro, não tem um mais importante que o outro, os dois realmente se encaixam, sabe? Mas vocês podem comentar também as suas experiências, mas vamos lá, conversando. Pode É falar. importante. André, pode, Maurício. Só olhar aqui da Andréia. André deixou aqui no chat, ó, eu também, Denise, sempre senti essa necessidade de aprender sobre a Boa Nova, né? A gente, a gente, eu pelo menos sou de uma geração de espíritas que a gente começou esse interesse em estudar o Evangelho, mas ainda tinha muita resistência, né? Mas Uhum. como eu sou, minha mãe é batista, né? E ela é Sim. arqueóloga bíblica, eu tive o privilégio de, no Evangelho do Lar lá de casa, a gente pegar, abrir a Bíblia, e minha mãe abria mapa, e abria dicionário bíblico, e abria. Então, isso eu já fui me doutrinando desde cedo, né? E por isso que o NEP me fisgou assim tão maravilhosamente bem. Mas eu admito que da minha geração de espíritas, pelo menos, dos meus Uhum. primos, dos meus amigos, eles ainda falam, João, a gente ainda tem muita dificuldade de entender o Evangelho, né? Mas, vou repetir, o NEP está aí para mudar isso. Maurício, É, meu eu. querido, saudade de você, cara. Ei, Joãozinho, que maravilha, né? Um beijo aí para Saudade todos. demais. A gente está retornando aí, e sempre que possível a gente vai estar junto. Falar uma coisa que é um depoimento muito pessoal. Em determinado momento, eu sempre, né, sou espírita, carrego esse peso da responsabilidade de ter adentrado a casa espírita já na barriga da minha mãe. Tem essa história, né? E o que que acontece, não por ser espírita, mas por ser espírito imperfeito? Vamos lá. É natural que depois de algum tempo a gente entre numa falsa zona de conforto na vida, porque a gente já teve tanta aulinha de evangelização, a gente sabe os princípios básicos da doutrina, e houve um momento em que percebo, não só percebi em mim, mas percebia também em muitos irmãos o seguinte:
você entra numa espécie, eu vou usar de uma maneira muito cautelosa, numa espécie de igrejismo dentro da própria doutrina. Você vai e faz o protocolo. E mesmo os estudos, você acaba não fazendo um esforço de evolução constante, não só de pesquisa, mas esse trabalho de conhecimento e de amorosidade. No Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 5, que é o Consolador, né? E aí tem lá aquela máxima de espíritas, amai-vos e instruí-vos. E a gente percebe, e eu vou falar isso com muito cuidado, mas eu percebo em mim, cada um que sabe da sua cota, uma cota de farisaísmo no sentido negativo. Aquele fariseu muito fechado naquele mundinho que já aprendeu, limitando o próprio conhecimento da lei divina por preguiça intelectual e muito mais ainda por mobilidade do próprio coração. Então chega um momento que, se você não se mobiliza a avaliar não só a tua postura ética moral, mas também o teu compromisso constante, enquanto potenciais que você tem anímicos, de saúde, para estar sempre se renovando, o estudar não é o intelectualismo pelo intelectualismo barato, para a gente usar isso como esgrima intelectual pérfida. É para que você realmente use esse instrumento para a sua autoiluminação, que nós necessitamos, nós temos vícios antigos, comprometidos com o evangelho em vários períodos do movimento cristão humano, que é falho. Então, isso pesou numa certa fase, e eu queria finalizar o nosso depoimento, que me levou a me deslumbrar pela ferramenta maravilhosa que é o NEP, que é, originalmente, Kardec propõe esse estudo, ele faz esse estudo, não é tão novidade assim, nem dentro da doutrina. Tem uma historiazinha de um discípulo que o mestre, para poder orientá-lo e dar lições do seu crescimento espiritual, já que tinha esse discípulo, né, os discípulos orientais, ele orientou o discípulo que queria empreender uma caminhada evolutiva, de sabedoria e de amplidão de consciência. Aí ele mandou que o discípulo enchesse na base da montanha 2 cestos de vime com água, colocasse naquela barra de madeira um cesto de um lado e do outro, e percorresse, subisse uma montanha para poder abastecer durante várias vezes no dia o poço que ficava numa residência do mosteiro lá em cima. E aquele aluno achou esquisita essa tarefa, mas ele foi cumprindo. E ele percebeu que, ao longo do caminho, a água não era retida na sua grande parte. Ela passava pelas fibras dos cestos. E com essa história ele chegava com muita pouca água para encher a fonte, que era a fonte principal deles lá em cima. Depois de algum certo tempo, ele volta para o mestre e não vê muito sentido, porque o trabalho dele era tão grande e pouca água era retida lá no poço, porque caía no meio do caminho. E o mestre falou, assim também é nosso processo de evolução, de amplitude de consciência, de melhoria ética, moral. Enquanto a gente não retém a água viva da moralidade, do conhecimento das leis divinas, pelo menos a gente se enxerga que vai lavando o vaso que somos nós mesmos. Sem contar que, ao longo do caminho, a água que cai à beira da estrada faz com que regue flores e plantas que vão florescendo enquanto nós fazemos isso. Eu penso que o NEP, nas nossas vidas, tem representado, pela repetição, pela necessidade de estudar e ampliar, essa água que, enquanto não é retida, pelo menos me impede de ficar mais impuro e mais sujo, e ela não me ajuda, se eu estiver atento, a limpar o vaso. Queria deixar esse depoimento, que foi o que me Muito bom, motivou. Maurício. Excelente. Sensacional, sensacional. Muito bom seu depoimento. Mas do NEB aqui tem quem? A Silvia, né? Também está por aqui. Silvinha está na coxia. Cadê a Silvia? Eu tô aqui. Aí. Primeiramente, boa noite, Paulo de Tarso. Ah, Meu querido é. Paulo de Tarso, boa noite. Delícia ter você aqui Que com a gente, cara. bom. Que Bem-vindo. bom que você conseguiu entrar. Paulo, você está sem som. Não, eu estou com som. Então pronto. Gente, boa noite a todos. Estou aqui, vou pegar o finalzinho, mas estou aqui. Não, não, a gente depois quer ouvir você Uhum. falar também. A gente vai chamar você. Tá bom. Não é?
Silvia, quer Silvinha, falar alguma coisa, Silvia? Bom, o que eu penso é o seguir Jesus, né? O NEP, quando a gente adentra no NEP, né? A gente, acho que de fato, começa a entender o que é o seguir Jesus. A gente adota os princípios do Espiritismo dentro dos passos de seguir Jesus. Isso traz uma profunda transformação para a gente, uma transformação tão profunda e contínua na vida e uma entrega no caminho que faz com que a gente viva uma harmonia tão intensa, desperta um desejo tão grande e muda as relações interpessoais, muda a maneira como a gente olha para os outros. A gente começa a enxergar o outro como o nosso irmão, porque Jesus, ele pediu que a gente amássemos até mesmo os nossos inimigos, né? E o Espiritismo, ele ensina isso, mas é olhar além do Kardec. Então, quando a gente reconhece que nós somos imortais, a gente reconhece que, além dessa imortalidade, que lá no fim tem o Cristo. Então, seguir Jesus dentro desse contexto do Espiritismo parece que traz uma visão mais ampla da vida e dessa justiça divina. Traz essa lei da causa e efeito que o Espiritismo nos acalenta tanto, né? Ela se revela, ela se fortalece ainda mais e dá uma segurança maior de que a gente nunca está sozinho. Então, dá uma segurança maior na busca de entender toda a história e da gente se situar. É um pertencimento maior. Uhum. E a gente entende que a gente faz parte de uma família. Eu vejo que é isso, que a gente faz parte de uma família e o Evangelho está impregnado na gente. A gente se torna uma carta viva do Evangelho. Então, para mim, os dois são interligados. Antes de sermos espírita, nós somos cristãos e nós seguimos ao Cristo. É isso. Câmbio, desligo. É isso. sensacional, sensacional. Então, Andréia, você escreveu lá no chat. Você não gostaria de falar com a gente o que você colocou no chat? Você Lindo, escreveu tão bonito, olha inclusive. lá. Lindo, Olha lindo, lá. Andréia. Lindo, então, Andréia. Lê para a gente o que você escreveu, que eu achei lindo também. Eu participei de um app, né, durante 6 anos e foi uma experiência maravilhosa. Eu sou como o João Marcos, nasci em lar espírita e sempre senti essa necessidade de estudar a Bíblia, mas à luz da doutrina espírita, né? E quando o NEP surgiu na minha vida, foi um alimento para minha alma. E como é gostoso, cada momento, cada noite de estudo, a gente se vê lá, né, na Jerusalém, nas praias, e se sente tão pertinho do mestre, tão bom. Então, eu estou muito feliz de estar voltando ao estudo. Gratidão a vocês. Gratidão recíproca. Oi, nosso Paulo Vittar. Cadê o Tudo bem, Paulo? Paulo? Isso. Aí, Paulo. Estou aqui. Hoje eu estava escutando umas histórias do Chico, né? E mostrou uma senhora que procurou o Chico porque
o seu filho foi encontrado morto numa praia de Santos e junto dele tinha umas cápsulas de chumbinho. Quem sabe o que é isso é um veneno para rato, né? Aí ela foi até o Chico. Chegou no Chico, antes de ela falar qualquer coisa, ela falou assim: oi, minha senhora, está tudo bem? Eu estou aqui com o Marcelo. Marcelo é o filho que desencarnou. Eu estou aqui com o Marcelo e ele disse que ele sofreu um infarto fulminante. Não foi nada do que a senhora está pensando em relação ao suicídio ou aos chumbinhos que ela carregava. Quando ela falou isso, quando o Chico falou para ela isso, ela simplesmente jogou no lixo que estava ao lado tudo que tinha dele negativo e pegou a carta que o Chico tinha escrito, o Marcelo, o filho, tinha escrito, botou dentro do vestido e saiu. Super feliz porque o filho não tinha suicidado. Então, a gente, quando se refere, eu estou falando do Chico, que para nós já é uma referência muito grande. Quando a gente fala de Jesus e estuda o Mestre e as suas lições, a confiança ainda é muito maior. Eu tenho para mim aquela passagem de Centurião. Só, Silvia, desliga acho que é o Armando, o som do Armando. Deixa eu ver aqui. Porque está dando microfonia, Armando. Boa noite. Isso, Pronto. pronto. Então, aquela passagem do centurião que pede pelo um dos seus soldados que seja curado, e o mestre, não, mestre, o senhor não precisa ir até ele. É uma questão de muita confiança no mestre. Isso lá atrás, há 2000 anos, essa confiança já existia entre nós, principalmente com o centurião, que, segundo o nosso irmão João Rabelo, lá da FEB, esse centurião era Allan Kardec, atual Allan Kardec, né? Bem, então, estudar o Evangelho dá essa questão de segurança, de você estar seguro. Você não precisa... você pode jogar o chumbinho fora, só pegar a carta e sair super feliz do encontro com Chico. Você pode estar ali com o centurião, como centurião, que ele mesmo disse, o poder que o Cristo tinha com as suas habilidades, por conta dessa coordenação fácil da matéria, podia curar o soldado dele bem distante. Então, é isso que eu vejo, a questão da confiança. Se você está alinhado com o Evangelho, a confiança de que você tem uma proteção muito grande, uma orientação fantástica na sua vida, já vale. É isso. Fala, Denise. Então, quando a gente fala em Muito bom, confiança, muito bom. quando a gente fala em confiança, a gente já vai lembrar de que é uma forma de a gente fortalecer nossa fé, porque a nossa fé é pequena, ela precisa ser construída, consolidada. E os ensinamentos de Jesus, nas suas passagens, nas suas parábolas, nos ajuda muito a fortalecer a nossa fé, a nossa fidelidade a Deus e a Jesus. Tudo isso. Daniela escreveu aqui, vamos ver mais. O Evangelho nos faz admirar Jesus como modelo de médico, administrador de vida, e a reflexão diária nos faz íntimos, próximos, pertencentes. Amplia a visão, gente, sempre. Quando a gente detalha mais esses ensinamentos, a gente
amplia os nossos conhecimentos, a gente muda a maneira de ver da vida como um todo e o tanto que a doutrina nos ajuda a construir essas virtudes que nós precisamos construir essas virtudes para a gente se aproximar mais, não é, de Jesus, né? Então a gente vai lembrar que nós somos imperfeitos, né? Nós erramos e Cristo nos compreende. O que que ele nos pede? Levanta e começa de novo, não é mesmo? Como, né, o exemplo dado, né, pela própria Torá, que é do arqueiro, não é mesmo? Para sermos, para sermos um bom arqueiro, precisamos acertar o alvo, não é mesmo? E ele treina inúmeras vezes, incansável vezes. Mas qual é o objetivo? O alvo, né? E o alvo como Jesus, nosso mestre e o nosso guia. Então é assim que nós temos que ser. Incansáveis arqueiros em busca de Jesus, do bem, da verdade. E vamos tentando, e vamos levantando e recomeçando sempre. E vamos melhorando, né? Afinal, nós já somos os trabalhadores da última hora, não é mesmo? A nossa responsabilidade é um pouquinho maior, um pouquinho maior. Então, essas reflexões são boas. Os estudos semanais, a gente estava pensando, vamos fazer de 15 em 15 dias. Parece que os estudos semanais nos agregam mais. Faz com que a gente, né, a gente fique mais perto um do outro, a gente vai trazendo os temas e dessa. Denise, dá licença, tem duas mãos levantadas. Ai, que ótimo, que eu não consigo ver aqui. A É, sala, por enquanto, quem é a, está. Ah, é a Milena e a Mágida. pronto. Milena, vamos ouvir o que Milena tem. Eu não consigo ver aqui. Obrigada, Silvia. Milena. Oh, boa noite, pessoal. Trazer aqui um relato diferente aqui dos lares espíritas, né, que já chegaram espíritas. Eu, diferente de vocês, não nasci no lar espírita, né, era um lar católico e ia muito às missas, né? Mas chegava nas missas sem compreender absolutamente nada, né? Tinha simpatia ali por aquele senhor que estava ali na cruz, mas aquele amor já crescendo, mas não conseguia entender e me achava assim muito distante de compreender tudo aquilo, né? E aí, quando tive contato com o Evangelho segundo o Espiritismo, e aquilo tudo começou a fazer muito sentido para mim, aquelas explicações, e aí me tornei espírita. Fui a primeira da família e fui levando todo mundo. Hoje, meu pai, minha mãe, irmã, marido, filhos, todos estão, né, na doutrina espírita. E eu não vejo, fiz parte do NEP com a Andréia, né, até nós somos aqui do Maranhão e fizemos parte juntos do NEP, Fraternidade. E a gente, com o NEP, foi ganhando sentido de tudo, né? E a gente vai, né, compreendendo, não tem como dissociar, acredito, uma coisa da outra. Quando o João Marcos nos traz, né, dessa questão de adotar o que é ser espírita, né, espiritista, né, adotar esses hábitos, eu vejo que está lá em Jesus já, quando ele fala do coração, que vai no coração, é o que você fala, é o seu olhar, é como você escuta, né? Aquilo tudo já está lá em Jesus. E eu não vejo como dissociar uma coisa da outra, né? E isso tudo vai abrindo a cabeça da gente, vai fazendo com que a gente faça reflexões diárias, né? Não me sinto ainda a carta viva do Cristo, porque a gente vai, né, vai tropeçando, mas a gente, quando tropeça, já vai reavaliando, né, aquilo que a gente fez. E é isso, pessoal, eu só trazendo esse pequeno relato aí, né, diferente do que a gente escutou. Sensacional, sensacional. Obrigado, Milena, Oi. muito bom. Mágida. Muito Então, bom. tem uma lição aqui no Fonte Viva, a lição 154, que o título é Ninguém Vive para Si. E Emmanuel comenta um versículo de Paulo a Romanos 14:7, que diz assim: Porque nenhum de nós vive para si. A árvore que plantas produzirá não somente para a tua fome, mas para socorrer as necessidades de muitos. A luz que acendes clareará o caminho não apenas para os teus pés,
mas igualmente para os viajores que seguem ao teu lado. Assim como o fio d'água influencia a terra por onde passa, as tuas decisões inspiram as decisões alheias. Milhares de olhos observam-te os passos, milhares de ouvidos escutam-te a voz, e milhares de corações recebem-te os estímulos para o bem ou para o mal. Ninguém vive para si, assevera-nos a divina mensagem. Queiramos ou não, é da lei que nossa existência pertença às existências que nos rodeiam. Vivemos para nossos familiares, nossos amigos, nossos ideais. Ainda mesmo o usuário exclusivista que se julga sem ninguém está vivendo para o ouro ou para as utilidades que restituirá a outras vidas superiores ou inferiores, para as quais a morte lhe arrebatará o tesouro. Compreendendo semelhante realidade, observa o teu próprio caminho. Sentindo, pensas, pensando, realizas, e tudo aquilo que constitui tuas obras, através das intenções, das palavras e dos atos, representará a influência de tua alma, auxiliando-te à libertação para a glória da luz, ou agravando-te o cativeiro para o sofrimento nas sombras. Vigia, pois, o teu mundo íntimo e faze o bem que puderes ainda hoje, porquanto, segundo a sábia conceituação do apóstolo Paulo, ninguém vive para si. Acho que isso diz muito, né? Muito demais da conta, Magda. É porque a gente acha que a obra concluída, né, é o final é o final do percurso, e não é. E aí você trouxe um elemento novo muito importante para além da conclusão, né, vamos supor, terminei minha reencarnação com uma nota boa, né, consegui realizar bastante coisa. Agora posso ficar em paz. O que eu tinha que fazer está feito. Sim, mas para cima do que você fez tem uma coisa chamada legado. Talvez a maior obra que o Espiritismo, assim como toda a filosofia, e a obra de Jesus é o maior exemplo disso, né? É que há 2000 anos, né, a doutrina dele deixa legado, o advento do Cristo deixa legado. O Espiritismo é um dos legados. As doutrinas protestantes, outro legado. A doutrina católica, um legado. Pouca gente conhece, mas existe até hoje, inclusive, um dos maiores rabinos dessa denominação judaica é um brasileiro, né? Existe o judaísmo iexuvânico, que é realmente o primeiro legado do Cristo. Foi o judaísmo iexuvânico. Pedro, André, Tiago, João eram judeus iexuvânicos. E isso existe, essa denominação judaica existe até hoje. Legado, legado. O legado é quando o fruto da nova fornece a nova semente, né? Isso é muito legal. E essa mensagem do Emmanuel veio para a gente poder pensar, né? Os frutos do Evangelho em nós, principalmente os que já frutificou do Evangelho em nós. O próximo passo agora é que o fruto do Evangelho em mim forneça novas sementes, de preferência para o meu e para o coração do outro. Isso é legado, muito legal. Obrigado, Magda. Gostei E muito dessa mensagem. tem uma coisa maravilhosa também, que é assim, se a gente olhar pela árvore que dá bons frutos, né? A gente pode ver que as raízes profundas são o Evangelho, o tronco que sustenta é Jesus, ah, os ramos, né, as folhas, as flores e os frutos somos cada um de nós, mas a seiva é o amor, É, né? perfeito. Muito bom. Perfeito, mano. Perfeito. Gratidão. Mas nós temos outros companheiros de NEP aqui também, né, Denise? Minha xará, Entende, minha Denise, que eu não vi, companheira de gente? NEP, Armando, É verdade. são muitos anos juntas. Então, eu fico até assim, como é que eu vou dizer? Envergonhada de ver, um, um- mas ao mesmo tempo muito feliz
de ver de onde eu saí para onde eu cheguei, sabe? Ainda tem muita coisa para frente, muita coisa. Eu como a o nome dela, meu Deus, a Milena, eu também não vim de berço espírita. E, aliás, eu vim de uma família que se dizia católica, mas era bem complicado, né? Aquela, os baianos e os cariocas, né? Então eu vim de uma família assim, baiana e carioca. Rolava muita bebida, muito samba, muito tudo, e eu fui me tornando essa pessoa, né? Do mundo. Brasília, eu fui daqueles jovens que saíam à procura de festa no Eixão. Eu bebia muito, fumava demais e dançava muito também. Enfim, eu fui uma jovem perdida, pô, bem perdida. E o estudo do espiritismo, quando eu encontrei, porque eu fui atrás de tudo, gente, porque eu queria falar com o padre assim, ou falava com o padre, que eu era do grupo jovem, né, Milena? Então eu falava assim, não, mas eu quero entender por que eu sou culpada de Jesus estar na cruz e sangrando daquele jeito. Por que eu sou isso? Eu estava lá, né? Eu não entendi. O padre dizia, isso é mistério, né? Isso é uma coisa que não é para você perguntar, você aceita. Até o dia que ele virou para minha mãe e falou: tira ela daqui, porque ela está misturando tudo, está atrapalhando no estudo da Bíblia e levando os jovens para outro caminho. Enfim, a mamãe teve que me tirar de lá, e a juventude foi tudo isso. Mas aí, quando eu cresci um pouco mais, eu falei: gente, eu preciso encontrar, eu preciso encontrar um caminho, porque isso aqui não é vida. Eu Hum. tinha essa certeza que não é possível, né? E aí eu digo que o estudo do Espiritismo me resgatou por isso. Então, quando eu comecei, eu era aquela ovelha desgarrada, ainda sou, mas eu quero ser uma carta viva, mas eu sou pelo menos um bilhetinho, né? Porque a caixa é muito maior. Então, Oh, não, Denise, você não é. bilhetinho, Denise, eu te conheço, não é nenhum bilhetinho, não, Denise. Oh, aí eu digo assim, eu posso ser útil, né, em alguma coisa. Então, quem... acho que ela Ué, congelou. ah, não, caiu. Ela mora, Ah, ela fica numa área de residências, um pouco afastada do centro, uma área bonita, com muito verde. Ah, Voltou? Voltou. sim. voltou. Voltou. Então, aqui é bem difícil, porque eu estou numa área rural agora, há, há quase 3 anos. Eu sou uma pessoa muito rural, sou nada, gente, eu sou da cidade, mas eu vim para cá por conta dos meus netos. Eu consegui vencer toda uma dificuldade que a vida me oferecia, toda uma porta larga, reganhada que a vida me oferecia, né? E eu me encontrei no Espiritismo e falei: agora ferrou, ou eu mudo, ou eu mudo. Então, hoje em dia, com meus 68 anos, eu olho para trás e vejo aquela Denise lá atrás não existe. Não, eu tenho até vergonha das coisas que eu fiz. Eu falo, cara, né? Mas sempre fui muito verdadeira com minhas filhas, que nasceram em berço espírita, e meus netos, em berço espírita. Então, o que eu tenho para dizer é que aí, quando eu encontrei um NEP,
foi uma outra portinha que se abriu, né? Porque então só foram vários, eu fiz todos os cursos e continuo fazendo, porque afinal de contas, a gente quando coordena grupos de estudo numa casa, olha onde eu cheguei, aquela menina, aquela mocinha caída, passando mal, tanto ter bebido, chegou. Então, eu digo assim, quando eu encontrei o NEP, eu vi mais uma porta, uma possibilidade de mais mudança na minha vida, no meu interior, né? Isso se cristalizou. Então, hoje, eu sou muito mais tranquila. Porque a minha mãe dizia que eu não tinha estupim, porque tem gente que tem estupim curto, eu nem tinha estupim. E hoje eu tenho um estupim longo, gente, já vivo. É isso, é o estudo que faz a gente é, fa- fazer essas mudanças dentro de nós. Se a gente não fizer, a gente não vai longe. Então, eu acredito muito. Eu sou esse bilhetinho vivo de que o estudo transforma, transforma, tá? Eu agradeço muito. Então, eu sou muito grata a Deus, a Jesus, a Allan Kardec e a vocês. Obrigada. Que lindo. Obrigada, Xará. Obrigada. Gratidão recíproca. Xará. Alguém mais gostaria de falar? Denise, Falar eu só estou um pouquinho. levantando a minha mãozinha, mas ela Ah, não consigo. não, Acho que é o meu, acho que eu não estou então vamos. conseguindo. Marilede, pode falar. Isso. Ouvindo, né, a fala de todos, e a gente vê a importância desse resgate, né, que o espírito tem que fazer diante do estudo, como espírito em evolução que somos, né? A gente trazer essa luz nesse ponto de partida dessa existência que estamos aqui vivendo, né? E eu lembro como todos falando, mas cada um tinha um pouco do que eu gostaria de falar e de fazer, porque eu vim de um berço católico e uma trajetória muito sofrida, e porque eu perguntava, eu tinha uma tristeza muito grande, por que essa tristeza? E eu lembro muito bem que eu digo para todo mundo que eu descobri a felicidade por 3 motivos. Primeiro, saber que existe a reencarnação. Segundo, por ser filha da minha mãe. E terceiro, por ter nascido no Brasil. E quem me mostrou tudo isso foi a doutrina. Então, o estuda e estuda-te, ele é necessário para que você descubra a potencialidade que é como espírito na sua marcha, na sua chegada. E você só vai descobrir essa grande oportunidade que o espírito tem conhecendo realmente o Cristo. Porque ele é o guia, ele é o modelo, ele é o mestre por excelência, ele nos traz, ele vai trazendo. E uma coisa também que eu queria dizer que quando o nosso irmão começou a falar sobre espiritismo e cristianismo, né, e cristão, espiritista e cristão, e que às vezes eu volto a ver ainda o rótulo que nós colocamos em determinadas situações, em pessoas, em grupo, né, em religião. Então, às vezes, a gente tem que aprender, vamos aprender, porque eu tenho certeza que o NEP vai dar essa oportunidade da gente trazer essa informação, como o João trouxe hoje, bem mais, eu acho que a gente vai sair daqui com uma outra, com a bagagem, né, maior do que já tínhamos, esse rótulo, né, do que ser cristão realmente, né, antes de ser espiritistas, né, porque a gente vive essa
trazer esse estudo para dentro de si e vivenciar, porque não adianta a gente estar aqui estudando, estudando, estudando e permanecendo o mesmo, o mesmo, o mesmo. Então, a gente tem que fazer esse despertar. Eu nunca tive contato com NEP, é minha primeira vez, e estou, assim, muito curiosa, com certeza, porque se você não estuda, você fica na retaguarda ali, ó, né, naquilo lá, e a gente precisa avançar, porque está sendo nos dado essa grande oportunidade desse momento, a gente vendo a Denise falar que é a caminhada do espírito, nós vamos deixando uma roupagem velha, mas só vamos deixando isso se a gente realmente levar a sério o estudo, a descoberta do que eu estou fazendo naquele meio, quem sou eu ali, o que o dia tem para mim hoje, finalizando, como disse o João lá no final da sua fala, né? A pergunta do 1019 de Santo Agostinho, fazendo essa avaliação, como eu me comportei hoje? Qual foi o tema especial da minha vida hoje? E nós estamos, me perdoe os espiritistas, como eu também o sou, e eu também me encaixo, que nós ainda estamos muito estudando, 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 mas não estamos ainda vivenciando, vivenciando, vivenciando. Eu estou muito curiosa, estou aqui na minha segunda aula, e vou fazer muitas perguntas que vocês se preparem, porque preciso de... E estou aqui, Denise. Era isso Muito bom. que eu queria falar. Muito bom. Mais alguém gostaria de fazer algum comentário? Tem uma mãozinha levantada ali, não Vejo. está com o nome, está como iPhone só. Ah, A ah, mãozinha sim. levantada. Não dá para reconhecer a pessoa porque está só com a marca do iPhone. Uhum. Quem é? Eu estou no computador, mas não estou no iPhone, não. Armando, você quer falar, Oi, Armando? isso. Armando, querido. Oi, querida, você está bem? O bonito desse trabalho todo é esse. No MEP, nós aprendemos que nós trabalhamos numa causa. Jesus não trabalha individualmente, ele trabalha em causa, a causa é de Deus. Né? E o que ele pede não são narrativas, é porque Deus não fala. Deus age e mostra silenciosamente por atitudes. Por isso que nós temos que ser cartas vivas. E que os mandamentos existem para chamar a nossa atenção, porque eles já estão em estado latente dentro de cada um de nós. A inteligência do Criador é que, quando ele cria um princípio inteligente, o código genético do DNA já está lá. Ele controla tudo na gente, ele não precisa olhar para ninguém, ele faz o scanner ali, lê qual é a idade emocional, a racional, e diz assim: fulano, você é assim, assado, está registrado aqui, e é você que vai me dizer isso. Ninguém vai fazer essa leitura para você, não. Isso é muito bonito, porque a nossa consciência é a toga que nos investe na condição de sermos juízes exclusivamente de nós. Nós não temos autoridade nem competência para julgar ninguém que está ao nosso derredor. E quem está ao nosso derredor são os próximos, que não é só um próximo, não. É o reino mineral, é o reino vegetal, é o reino animal, é o reino nominal, é o reino espacial. O papelzinho que eu jogo na rua, eu violei o próximo. Né? Por quê? Próximo está ao redor e Deus está dentro de nós. E aí, só para concluir com uma historiazinha do Sócrates, há 400 anos antes do cristianismo, para reflexão nossa, que aí a gente vai conversar muito ao longo dos nossos estudos. Ele estava na casa conversando com alguns jovens, e eis que entra um jovem sem noção e começa a falar cobras e lagartos dele. E, no fugir da sua empolgação e da sua agressão, ele dá um tapa na cara do Sócrates. Os outros alunos, indignados com aquilo e com a passividade do Sócrates, seguram o menino e colocam para fora de casa, e um deles retorna e pergunta: mas, mestre, o senhor não reagiu em momento algum. Falaram um monte de mentiras sobre o senhor, te agrediram fisicamente, e o senhor não teve nenhuma reação. Por que isso? Aí ele parou, pensou e disse assim:
filho, você colocaria um burro no banco dos réus para ser julgado por um tribunal? Ele não precisa de. O cara que tem essas explosões todas, ele ainda está no grau do princípio inteligente. Ele não precisa de punição, ele precisa de educação, né? E é o tal negócio. Enquanto nós não entendermos que quando nós estivermos julgando, porque a lei diz, não julguei. Se o nosso pai diz que é para não julgar, ele não pode julgar, senão ele está mentindo, né? E como é que ele administra a justiça? Você pode se auto-julgar, mas você não pode julgar mais ninguém. E se você julgar alguém, você está se colocando acima de mim. E isso vai receber boleto depois. Você vai ter que responder por essa ousadia, né? Então, isso é muito bonito para mostrar para a gente como é que a lei natural ela nos controla e como é que a gente entra endividado num planeta. Por quê? Quantas vezes a gente jogou lixo nos rios, podou árvore que não era para podar, fez maus tratos com os animais, tudo isso está sendo registrado, não fica em branco. Só isso. Excelente. 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 Vamos refletir, não é mesmo, pessoal? Dizer algo. Ah, Betinha! Porque eu não, Betinha, gente, querida. boa noite a todos. Eu estou no celular e eu sou péssima em tecnologia. Eu não me vejo, eu não sei como levantar a mão, não vejo nada disso. Onde é que estão esses dispositivos? Mas vocês estão me ouvindo? Então, só queria dar meu testemunho da importância do NEP para mim. Sim. Eu comecei, né, no DF com o Saulo. Então, veja bem, também nasci católica, né? E sempre li a Bíblia, mas não entendia nada absolutamente. Sempre achei uma linguagem assim incompreensível para o meu nível de entendimento, né? E o NEP, nossa, o NEP veio me esclarecer tudo, 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 tudo. Porque o NEP é muito abrangente, bebe muitas fontes, sabe? E isso assim, olha, é imperdível para mim. Imperdível. Então, facilita demais o entendimento de tudo, né? Então, era só isso que eu queria dizer. É muito importante mesmo, muito importante para o crescimento espiritual, nosso crescimento espiritual. Beijo. Vocês me veem? Eu não me vejo, não vejo a minha figura, não vejo A nada. gente vai Depois me ensinem, depois eu vou te orientar, mexer, Betinha. depois me Eu vou te ensinem orientar. como mexer nisso. Tá bom. Beijo. Obrigada, Beth. Obrigada a todos. Mas então é isso, sabe? É bom a gente ir compartilhando as nossas experiências, a gente vai conhecendo um pouco de cada um, e a gente vai vendo que são tantas experiências e que a gente cresce até ouvindo as experiências dos outros, sabe? Então, tem o iPhone, né? Tá bom. Mas já está chegando o nosso horário por hoje, né? Nós estamos aqui somente esquentando, né? As nossas vontades, os nossos corações para um estudo que vai ser mais detalhado mais para o ano que vem. Mas esse ano ainda vamos ter muitas coisas bem interessantes, tá? Semanal, tá bom? E eu conto com a presença de vocês, tá certo? E devagar a gente vai formatando o grupo e dando atenção a todos, ok? Muito bom. Então, por hoje, gente, a gente vai precisar encerrar. Já são 21h36 e vou pedir para que alguém gostaria de fazer uma oração final. Quem gostaria de fazer uma oração de agradecimento final dos estudos de hoje? Denise, só reiterando Ah, aqui, semana que vem é o André, né? Semana que vem é o nós André? vamos confirmar? Vamos Sim. confirmar. Andrezinho, ele tem um procedimento cirúrgico marcado. Eu acho que sim. Ele trocou, não foi? A gente vai confirmar e colocar no chat, tá? Tema imperdível também, gente. Como estudar sua Andrezinho Bíblia. vai vir falar sobre a Bíblia mesmo, a composição dos capítulos. É uma aula que está muito bem preparada, ele é muito preparado, porque ele gosta de estudar o Antigo Testamento, então é algo assim imperdível, então ele vai muito boa, tá?
Então, assim, às vezes a gente muda porque as pessoas têm outros compromissos, acontece alguma intercorrência, mas o que está programado vai, de alguma forma, acontecer, tá? Toda semana, tá? E temos uma aula confirmada com Jonas Poli, que ele vai nos explicar como usar o NapSearch, tá? Então, ele vem com a dinâmica do NapSearch, que é uma ferramenta fundamental no nosso estudo e para todos aqueles que querem dar uma aula, uma palestra ou simplesmente estudar sozinho, é a nossa principal meio de pesquisa hoje, que está muito completo. Então, teremos uma aula muito bacana com o próprio Jonas Poli, que idealizou e construiu todo o programa. A gente vai dando as Bom, informações pelo WhatsApp, tá? posso fazer a oração final, Denise? Pode sim, João, Pode? agradeço. Pode. Então, amados irmãos, amadas irmãs, nesse clima gostoso de NEP, de confraternização, de irmanação, de reconhecimento, de reencontro, né? O NEP é um grandíssimo reencontro de espíritos amigos. Então, vamos sintonizar os nossos corações com o nosso Mestre Jesus e todos os benfeitores espirituais, agradecendo a Ti, ó Pai, e a Ti, Mestre querido, mais essa oportunidade de estarmos todos aqui reunidos numa construção coletiva, numa cooperação mútua, para que cada um saia daqui hoje um pouco mais auto-evangelizado e auto-iluminado, Pai. Por isso nós te damos graças. E que semana que vem possamos estar todos aqui reunidos novamente. E permita, Pai, nos auxilie, permita os nossos irmãos espirituais cooperarem conosco para que as sementinhas que foram plantadas hoje aqui possam ir germinando durante a semana que se vai decorrer, para que nós possamos já trazer bons frutos do nosso colóquio fraterno de hoje, para acrescentar ainda mais aos nossos estudos. Graças vos damos, Pai maior, graças vos damos, Mestre Jesus, graças vos damos, irmãos da espiritualidade e aos irmãos reencarnados, companheiros de jornada. Em teu nome, honra e glória, Pai, hoje e para todo sempre, se assim for da sua vontade, eu te peço humildemente que assim seja. Amém. Graças a Deus, irmãos. Graças a Muito Deus. bom. Boa noite a todos. Boa Pronto. noite.